Gênesis 18, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara, que estava escutando à porta da tenda atrás dele, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, porém, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu senhor, terei este prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Agora abra comigo capítulo 21 de Gênesis, versículo 6 apenas, capítulo 21, versículo 6. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. O tema da minha mensagem hoje é os dois risos que muitas vezes pessoas passam na vida. Se você observar, eu li esses 2 textos propositalmente, porque quando Deus ele aparece para Abraão e para Sara, e quando ele promete o filho a Abraão e para Sara, a Bíblia diz que ela riu-se. Ela não acreditou na grandiosidade do milagre. Foi o riso da incredulidade. Foi o riso da falta de fé. Porque muitas vezes a característica da promessa que Deus tem para nós, ela é tão grande, ela é tão absurda muitas vezes, que às vezes provoca até o riso. É o riso da falta de fé, é o riso da incredulidade. Nós conseguimos observar aqui que Deus ele é capaz de oferecer coisas para nós que foge da lógica humana, que é capaz de provocar riso. O riso aqui não foi um riso de deboche, ela não estava debochando do milagre, da promessa. Foi um riso simpático. Foi um riso na qual, como se ela estivesse recebendo um grande elogio. Sabe quando você chega para uma pessoa e você dá um grande elogio para ela? Você fala algo extremamente extravagante para aquela pessoa, um elogio grande para aquela pessoa. É quando uma pessoa fala uma palavra direta a você, que é uma hipérbole de palavra, é uma palavra hiperbólica. O que quer dizer? Que é uma palavra grandiosa, que muitas vezes é exagerada, e muitas vezes quando a gente recebe um elogio assim, a gente ri, a gente fala assim: não, eu não sou isso tudo, eu não consigo isso tudo. Foi este riso aqui que ela deu. Ela não estava debochando de Deus, debochando do anjo que Deus havia enviado ali para ela, ou debochando da promessa. Ela não estava acreditando. Foi o riso da incredulidade. Interessante que Deus ele é capaz de oferecer coisas para nós tão absurdamente extravagante, grande, tão elevado, que é capaz de provocar o riso. Porque muitas vezes nós achamos que a bênção de Deus sobre nós sempre será uma bênção comum. Mas os milagres de Deus, muitas vezes, eles fogem da racionalidade, eles fogem da lógica. Muitas vezes os milagres que Deus oferece para nós, as promessas de Deus para nós, são promessas que fogem da lógica humana, que fogem dos nossos cálculos. Deus ofereceu algo para Sara que fugia da lógica humana, fugia da racionalidade.
Porque Sara, além de ser estéril, ela já estava avançada nos dias. Ela era uma mulher idosa. Além de não ser fértil, ela era uma pessoa idosa. Talvez já estava até aguardando a morte. Não era comum uma pessoa dessa idade, até hoje, biologicamente falando, uma pessoa engravidar. Mas Deus, ao oferecer essa promessa para Sara, ao escolher Abraão e escolher a Sara, Deus está ensinando muitas coisas aqui para nós. Deus está ensinando que não existem empecilhos quando Ele quer abençoar a gente. Porque muitas vezes nós colocamos muitos empecilhos na nossa vida. Às vezes o milagre está chegando e nós pensamos assim, não, mas vai ser difícil, dessa forma não dá, nesse caminho não dá. Mas Deus aqui está revelando para nós que não existe empecilho quando Ele quer nos abençoar. Porque Sara, quando ela recebeu essa promessa, por que ela riu? Foi o riso da incredulidade, foi o riso da falta de fé, foi o riso porque ela enxergou a promessa como algo exagerado, como algo extravagante, como algo absurdamente grandioso. Ela enxergou assim, e ela pensou assim, é impossível alcançar essa promessa, é impossível alcançar esse milagre, você deve estar me elogiando, você deve estar brincando comigo, e ela riu. Foi o riso da incredulidade, porque ela achou que para Deus operar na vida dela, ela precisaria ter força, ter vigor, ter virilidade, muitas vezes as pessoas acham que para Deus usar elas precisam ser jovens. Mas a palavra de Deus diz que os jovens se cansam. Os jovens também se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A nossa força não está na nossa virilidade, na nossa juventude. A nossa força não está no nosso vigor apenas, na nossa saúde biológica. Deus está revelando aqui uma característica para nós, que as promessas de Deus não sofrem empecilhos humanos. Quando Deus quer abençoar, não existe empecilho biológico, não existe empecilhos físicos, não existe empecilhos naturais que podem impedir a bênção de Deus de ser alcançada na nossa vida. Deus está falando para Sara, Sara, você vai ter um filho. Ela era velha, um empecilho de idade. Outro empecilho, ela era infértil, biologicamente era impossível ela ter filho. Então são dois empecilhos impossíveis. Apenas um desses empecilhos, hoje em dia, muitas pessoas não iriam acreditar, recebendo uma promessa dessa. Mas ela tinha dois empecilhos. Mas aí Deus revela que toda característica da promessa de Deus, do milagre de Deus, é justamente para nos ensinar a viver pela fé. Porque quando nós alcançamos algo pela nossa força, pela nossa virilidade, pelo nosso vigor, nós atribuímos muitas vezes uma porcentagem do milagre a nós. Mas aqui, quando Deus oferece essa promessa para Sara, Deus está eliminando toda porcentagem que Abraão ou Sara poderia dar na atribuição ao milagre. Quando Deus promete esse milagre para Sara e para Abraão, todas as vezes que Abraão e Sara olhassem para o Isaac, eles iriam ver justamente somente a mão de Deus no milagre. Eles iriam ver a mão de Deus 100% no milagre. Não houve participação humana aqui. A participação humana aqui foi apenas esperar. Deus já estava ensinando Abraão aqui, antes de tentar oferecer Isaac, Deus já estava ensinando Abraão aqui que ele precisava viver pela fé. É a fé que é o caminho do justo. Viver pela fé, não muitas vezes pelos nossos cálculos de matemática, não por aquilo que eu calculo, que eu mensuro, mas viver pela fé, por algo extraordinário. Porque tem muitas pessoas que vivem só a partir do ordinário. O que é ordinário? É aquilo que é comum, é aquilo que é ordinário a todas as pessoas. Mas Deus, Ele quer que nós vivemos numa lógica extraordinária, que foge do ordinário, que foge do comum. Deus, Ele quer que nós experimentemos do extraordinário dEle.
E Deus então oferece esta promessa, ele promete a Sara e a Abraão que ele iria dar este filho para Sara. O anjo fala para Sara, olha, para Abraão, daqui 1 ano eu irei voltar aqui, seu filho terá nascido. Sara então, ao ouvir isso, ela ri, é o riso da incredulidade. E muitas vezes quando Deus, ele oferece algo para nós, que às vezes nós achamos extraordinário demais, grande demais, às vezes nós também reagimos assim muitas vezes, nós achamos impossível. Nós, diante de um milagre grande, nós achamos que nós não somos capazes, que Deus não pode fazer, mas nós precisamos crer no impossível. Nós precisamos crer que nós servimos o Deus do impossível. Nós precisamos, no nosso cotidiano, correr atrás das coisas grandes, porque Deus tem coisas grandes para nós. Deus não está limitado ao comum apenas. Deus não ofereceu algo para Sara aqui comum, algo ordinário, algo racional, algo lógico. Deus ofereceu algo a Sara aqui irracional, ilógico, porque Deus estava oferecendo algo para Sara aqui que era impossível de ela gerar biologicamente, ela era infértil, mas Deus ofereceu mostrando que Deus não tem empecilhos quando Ele quer nos abençoar, porque nós somos filhos dEle, Ele nos escolheu, nós somos filhos, então não existe porta, não existe muralhas na nossa frente que Deus não possa derrubar. Pode ter um muro que carros andam por cima, como o muro de Jericó. Pode ter muros gigantescos, pode ter muralhas na nossa frente, que muitas vezes nós achamos que nós não conseguimos, mas Deus é que derruba esses muros. Deus é que faz a gente viver o milagre, viver o extraordinário. A promessa nasceu, era o seu filho, e quando a promessa nasceu, aí ela diz essas palavras aqui, no versículo 6 do capítulo 21, e disse Sara, Deus me deu motivo de riso. Você acredita que Deus pode mudar o seu riso? Deus, Ele muda o nosso riso, meu. Porque antes ela estava rindo, porque não estava acreditando. Ela estava rindo o riso da incredulidade, o riso da bênção não alcançada. Era o riso das impossibilidades. Era o riso de muitas vezes nós enxergarmos o milagre e não acreditarmos que Deus pode nos dar. Mas aqui a Bíblia diz que ela então riu, e foi o riso da bênção alcançada. Foi a alegria da plenitude, da constatação do milagre de Deus, da promessa de Deus. Porque quando Isaac nasce com ele a promessa. Nasce com ele uma nação inteira, nasce com ele a promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas a partir de Isaac, porque a partir dessa descendência aqui iria nascer Jesus, e a partir dessa descendência, a partir do nascimento de Jesus Cristo, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então nós observamos aqui, meu amado, que Deus é um Deus que Ele quer mudar o nosso riso. Deus, Ele é um Deus que nos oferece uma bênção extraordinária, que muitas vezes vai fazer com que a gente não acreditamos. É quando muitas vezes nós estamos disputando uma vaga de emprego, às vezes. E nós vemos que o nosso perfil não encaixa naquela vaga, que às vezes aquela vaga é uma vaga muito exigente. Às vezes você vê lá uma vaga e está lá pedindo inglês, você não tem inglês, mas pela fé, meu amado, candidate. Pela fé vai que a empresa te liga e fala assim, olha, eu vou custear o curso de inglês para você. Só falta isso, eu vou te contratar e vou custear o curso de inglês. Pela lógica humana, você perderia essa vaga. Mas você precisa viver pela fé. Você precisa crer que tem um Deus lá que move muralhas aqui na terra. Você precisa crer que tem um Deus lá que move as coisas para nós. E nós precisamos acreditar no impossível. É quando Deus te promete uma coisa, é quando você vê um milagre grande e você não se sente coitado, não se sente fragilizado, mas crê na promessa de Deus, crê que Deus tem o melhor para você. Porque Deus, Ele quer fazer a gente viver os milagres, Ele quer fazer a gente viver as promessas. Deus, Ele tem sempre o melhor para nós. Deus não é um Deus de migalhas.
O que Deus estava prometendo para Sara aqui era um filho, e um filho, além de ser o resultado de uma promessa, iria trazer alegria para toda a família. Agora Abraão seria pai, Sara seria mãe, ele talvez, a partir de Isaac ali, seria neto, e então iria surgir uma família com seus herdeiros. Porque Deus, Ele quer mudar a nossa história, a história da nossa casa, a história da nossa família. E então a Bíblia diz que Sara, ela realmente agora, ela teve motivo de riso. É isso que a palavra estava dizendo, olha. E agora Deus me deu motivo de riso. Você acredita que Deus pode te dar um motivo de riso? Deus não quer te dar um motivo de choro, meu amado. Deus não é um Deus que se alegra em nos dar motivo de choro. O choro, muitas vezes, Deus usa o choro, o sofrimento, a angústia, muitas vezes para modelar o nosso caráter, para alcançar algo grande. Mas o objetivo último de Deus, o objetivo final de Deus é nos dar uma plena alegria nele, nas promessas dele. O que Deus quer nos dar é um motivo de riso, meu amado. É um motivo de alegria. Deus, Ele é Pai, Ele tem alegria em abençoar os seus filhos. E agora Ele está falando aqui, olha, Deus me deu motivo de riso. Você crê que Deus é um Deus bom, que tem um coração bom, que Ele quer te dar um motivo de riso na sua vida? Ele está falando aqui, ó, Deus me deu um motivo de riso, agora eu estou alegre. Interessante que quando ela riu, na primeira vez que ela não acreditou no milagre, ela riu. Só que foi um riso escondido, foi um riso para ela só. O anjo sabia que ela riu, viu que ela riu, porque o anjo, ele era o próprio Deus ali, o anjo de Deus. E ela riu, meio sem graça para ela mesma, mas quando ela riu aqui, ó, veja interessante, diz assim, ó, Deus me deu motivo de riso, e todos aqueles que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Ou seja, o riso dela foi tão grande, que ela quis compartilhar o riso dela. Sabe por quê? Deus, Ele quer nos dar milagres. Deus, Ele quer fazer a gente alcançar bênçãos, que nós queiramos compartilhar este riso, essa alegria com as pessoas. A Bíblia diz aqui que ela riu-se, mas ela fez com que todos aqueles que ouviu falar dessa promessa, deste milagre, riu juntamente com ela. Ou seja, o riso não foi só para ela, o riso contagiou todas as pessoas que estavam à sua volta. A promessa, a alegria dela contagiou, ela compartilhou do seu riso com as pessoas. Porque este é o objetivo do milagre, é glorificar o Pai. O milagre vem para glorificar o nome de Deus. E quanto mais pessoas estão envolvidas no milagre, mais o nome de Deus é glorificado. Porque quando Deus dá um milagre apenas para uma pessoa e a pessoa guarda aquele milagre para ela, o milagre está sendo glorificado a Deus apenas por aquela pessoa. Mas quando tem pessoas envolvidas no milagre, mais o nome de Deus é glorificado. E agora existe pessoas aqui ao redor dela que estão juntamente com ela celebrando o riso, ou seja, estão testemunhando do milagre que Deus fez na vida dela. Você crê que Deus, Ele te dá um milagre para que a sua vida seja um modelo de testemunho do milagre de Deus para as outras pessoas? Porque quando Jesus, certa vez, Ele estava andando, voltando ali do templo, a Bíblia diz que Jesus estava andando assim, e Ele encontrou um homem cego, e os discípulos falaram para Jesus, olha, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E então Jesus falou para aqueles discípulos, olha, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Sabe para que Deus nos dá milagres? Sabe por que Deus, Ele oferece promessas e concretiza os milagres na nossa vida? Para que o mundo saiba que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na vida dos seus filhos. Para que o nome dele seja exaltado, para que manifeste em nós a glória de Deus. Foi isso que Jesus disse. É por isso que Deus ele nos abençoa. Porque além de estar provocando um riso nos nossos lábios, uma alegria plena em nós, além disso, o próprio nome dele é exaltado. E Deus, ele tem prazer em nos abençoar e nos usar como um instrumento para glorificar o Pai.
Jesus, ele faz milagre na nossa vida, para que esses milagres glorificam o Pai. Porque assim como nós amamos o Pai, Jesus, ele é o Filho unigênito que ama o Pai, está no seio do Pai. E Deus, ele nos ensina, meu amado, a viver neste milagre. O justo viverá pela fé. Não creia apenas no comum, não creia apenas no ordinário, mas creia que Deus também tem coisas extraordinárias para fazer na nossa vida. Creia muitas vezes no impossível. Não fique preso apenas àquilo que a nossa mente é capaz de pensar e sondar. Creia que Deus tem coisas profundas e grandiosas para nos dar. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Nós não conseguimos mensurar os pensamentos de Deus e o que Ele tem pensado a nosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, como diz a palavra de Deus. E aqui agora, Abraão, a Bíblia diz que Abraão então fez uma festa para celebrar ali o nascimento de Isaac. Fez uma festa, deve ter convidado bastante pessoas, e agora Abraão e Sara têm idade de ser avós, mas são pais. Têm idade de ser avós, mas são pais. Porque para Deus não existe impossível. Então nós precisamos confiar no Senhor Jesus. Quando você enxergar algo grande na sua vida, não se menospreze, não se diminua, mas confie no Deus que você tem, confie no Pai que você tem, o Pai que é o Deus das causas impossíveis, que pode fazer o impossível na nossa vida. Este é o Deus que nós servimos. É sobre esta visão, é sobre esta nuvem de testemunho que a gente caminha, uma nuvem de testemunho baseada nos milagres. Não simplesmente em um Cristo humano, mas um Cristo divino, um Cristo milagroso, porque esta é a revelação que sustenta a nossa fé, um Cristo dos milagres. Interessante que o Cristo histórico é o Cristo dos milagres. Não existe um outro Cristo histórico que não seja o Cristo dos milagres. Certa vez eu ouvi um filósofo muito conhecido no Brasil querendo separar o Cristo humano do Cristo divino. Filósofo muito famoso no Brasil, influencia muitas pessoas, ele separando, porque ele diz, como ele é ateu, ele não acredita em Deus, ele estava separando o Cristo, a personalidade divina de Jesus, do Jesus humano. Ele estava querendo separar, ele estava falando que Jesus humano é uma pessoa e Jesus divino era outra. Mas não existe esse outro Jesus que ele está falando. Porque o Jesus histórico, que tem relatos históricos, é o Jesus dos milagres. É uma tolice querer criar um outro Jesus que não seja o histórico. Ou você crê nesse Jesus histórico que está sendo relatado, que é um Jesus baseado nos milagres, ou você descarta tudo. Não existe tentar criar um outro Jesus, um Jesus que não seja o Jesus dos milagres. Porque toda a Escritura e todos os outros escritos, existem vários outros que não estão na palavra de Deus, falam de um Jesus histórico, que é um Jesus de milagres. Um Jesus que faz coisas impossíveis na nossa vida. Não tem como separar a divindade de Jesus da humanidade de Jesus. Porque Jesus mostrou a sua divindade, mostrou os seus milagres. Ele fez milagres, prodígios, andou sobre as águas, curou enfermos, ressuscitou mortos. Porque nós cremos em um Deus de milagre, das coisas impossíveis. E muitas vezes a mente cética quer eliminar a crença nos milagres. Mas nós precisamos crer no Deus do impossível. Porque este é o relato histórico que nós temos. Deus não obriga a gente a pisar no escuro. Deus, ele nos deu uma nuvem de testemunho, na qual milhares de pessoas morreram porque viram Jesus. Após a ressurreição, viram os milagres de Jesus, viram que Jesus estava fazendo coisas impossíveis à humanidade, que nenhuma medicina é capaz de fazer. Nenhuma ciência é capaz de fazer aquilo que Jesus fez. E o relato histórico revela um Jesus de milagres, um Jesus que foge da lógica, que foge da racionalidade, um Jesus que vive através do extraordinário de Deus.
Então nós precisamos crer que nós cremos e servimos um Deus do extraordinário, que foge da lógica, que promete coisas para nós que está acima da nossa racionalidade, está acima muitas vezes daquilo que nós calculamos, daquilo que nós mensuramos. Deus é um Deus das causas impossíveis, meu amado. É este Deus que nós cremos, é este Deus que faz milagres na nossa vida todos os dias. Todos nós temos experiências com Deus, e Deus ele faz nós viver essas experiências, e é a partir dessas experiências que a nossa fé começa a ser fundamentada, porque fé é certeza e convicção. Fé não é dúvida, fé não é achismo, fé não é uma filosofia, fé não é uma ideologia, fé é certeza e convicção naquele que faz milagres extraordinários na nossa vida. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração. Fixe de pé, vamos adorar o Senhor, agradecer. Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Pai, na Tua casa, ó Pai, como igreja, como corpo do Senhor, ó Pai, porque temos prazer em Ti. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra sobre nós, ó Pai. Nós possamos tomar posse e viver os Teus milagres, viver pela fé, ó Pai. Crer que o Senhor é o Deus das causas impossíveis, ó Pai. Crer que não há impossíveis, não há muralhas, quando o Senhor quer agir na nossa vida. Que nós possamos, ó Pai, tomar posse dessa palavra, ó Pai, e aplicar na nossa vida, ó Pai, para que nós possamos desfrutar, ó Pai, desfrutar das Tuas bênçãos e das Tuas promessas sobre nós, ó Pai. Receba as nossas vidas diante do Teu altar, ó Pai, preenche o nosso coração com o Teu Espírito Santo, que nós possamos enxergar a Tua mão em cada experiência da nossa vida, em cada desafio na nossa vida, nós possamos enxergar a Tua mão, o Seu agir sobre nós, em nome de Jesus. Nos mostra, Pai, nos mostra o caminho, nos revela a Tua mão sobre nós, como o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos e Te glorificamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, grandioso sobre nós, ó Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que nos ensina e que nos incentiva a viver no Seu extraordinário, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado.